Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Eu sou Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Então vamos lá, no podcast de hoje, Michel Oliveira, Papo Caveira. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Irmão, melhor agora, cara, depois desse convite. Pô, bicho, agora a gente conseguir conciliar a nossa agenda, bicho. Se as pessoas souberem da loucura... Uma loucura, mas é uma loucura boa, né? Cheguei ontem à noite, anteontem, de viagem, né? Tava numa imersão, uma semana de porrada. E já direto aqui para falar com você, Mas vamos lá, imersão de quê? Cara, imersão de treinamento, voltado da prevenção até a alta performance. Pô, bacana. Então, realmente, pensar a nível fisiológico, como é que o corpo funciona pegando porrada martelada. Pô, legal. Isso aí eu vou trazer para cá. Michel, vamos lá. Eu sempre conto para você a história de que eu te conheci, não é meu mundo, eu sou do triatlo, você é do CrossFit, e eu abro uma caixa no meu Instagram e pergunto assim, o que vocês queriam ver? Aí o pessoal começou, Michel. E uma delas, uma paciente minha, me veio em inbox e falou assim, cara, dá uma olhada no que ele faz. E eu comecei a olhar, eu falei assim, cara, dentro do nosso mundo do esporte, e eu já falei isso para você, a gente vem de verdade. Então, se você vive o seu propósito, as pessoas vêm. Só que assim, o que eu queria primeiro com você aqui? Eu queria desconstruir assim, quem é o Michel? Da onde é que você veio? Me conta um pouquinho da sua história e linka o esporte com a sua vida. Perfeito. Antes de começar, cara, tô aqui, ó. Queria te presentear. Isso daqui é um livro no qual fui coautor. Emagrecimento Consciente. Isso. Esse daí é um livro onde eu fui coautor em 2019. Então, uma singelo agradecimento. Pô, aí. Tá bom, brigadaço, cara. Cara, hoje, quem é o Michel, né? Eu sou treinador, adoro, sou profissional de educação física, graduado desde 2007. Tenho dentro da minha história marcado o esporte, comecei com o voleibol. E com o voleibol cheguei a ser campeão amazonense várias vezes, campeão brasileiro pela seleção amazonense. Na sequência, como militar, então uma experiência muito boa dentro do Exército Brasileiro, sempre buscando me superar e buscando superar grandes desafios aí, barreiras que aparecem. Hoje eu trabalho, o que eu trabalho especificamente hoje? Com treinamento funcional. O CrossFit hoje, trazendo essa diferenciação para o teu público, o que é o CrossFit, o que é o treinamento funcional, né? Em termos de conceituação, ela acaba sendo a mesma coisa, né? Trabalho a partir de padrões de movimentos, trabalhos calistênicos, LPO, levantamento de peso olímpico. Porém, eu sigo uma regra muito importante dentro do meu trabalho, que é, se o risco é maior do que o benefício, eu não prescrevo. Então, por exemplo, você como um cara da saúde, conhece melhor do que eu a estrutura da coluna. Então, a coluna ela começa na cervical muito pequena e ela vai ganhando mais proporção na parte mais baixa. Então, por exemplo, para mim não é negócio nenhum colocar aluno meu de cabeça para baixo. É um potencial lesivo muito grande. Da mesma forma, colocar aluno se balançando numa barra para subir, isso para mim não faz sentido. E acaba trazendo uma instabilização muito grande a nível de ombro, sendo que a nossa população em geral acaba tendo grandes problemas articulares no ombro, no joelho, acaba aqui na cervical por conta dessa postura sempre cifótica, projetada à frente. Então eu sou um cara que gosta de trabalhar a prevenção e gosto de trazer, seja o Jeff, seja qualquer outra pessoa, para o mundo da performance. Poxa, Michel, eu não pratico nenhum esporte. Então que a gente performe na vida, com nossos filhos, com o nosso trabalho, nossos estudos. Isso é um pouco daquilo que eu venho desenvolvendo aí nesse meu dia a dia. Cara, na medicina tem um princípio de Hipócrates que é primo non nocere. Então, realmente, se você for pior do que a gente brinca com os alunos dizendo assim, se você for pior do que a doença, deixa a doença correr, porque você não pode causar realmente lesão e dano. Mas vamos lá. Qual foi o momento que você, na sua vida, começou? Onde é que você iniciou o esporte? Até você brincou falando da história do vôlei. Eu falei, cara, mas... dessa altura, bicho, sério mesmo? Não dá pra contar outra mentira, não? Pô, logo o vôlei. Me conta aí um pouquinho sobre sua história ali na infância, adolescência com o esporte. Meu pai é ex-jogador profissional de futebol. Então, acho que o esporte já veio enraizado. E eu sempre tive muita aptidão para fazer qualquer esporte. Treinei nas categorias de base do América, do FASH, futebol, mas só que eu achava muito desorganizado. Sempre joguei voleibol, basquete, sempre tive uma boa aptidão.
Só que o vôlei, ele acabou caindo como uma luva. Lembrando que nesse período, eu sempre tive problema com a obesidade. Então, desde criancinha até os meus 14 anos, sempre acima do peso. Sempre com obesidade ali, pelo menos grau 3. Mas sempre com o esporte atrelado a mim. E aí, graças a um fora que eu levei... É no amor ou na dor a mudança da gente, essa daí né, foi cara? na dor. Então, na época, eu tinha pedido para uma moça, vamos namorar, não sei o que, não. Não vou namorar com você porque você é gordo. Foi essa a resposta. E aí, o voleibol veio trazendo algo muito bacana para mim, que foi o quê? A possibilidade de estudar gratuitamente. Legal, então, eu cara. saía, na época eu estudava no Ida Nelson, fui convidado a estudar no CIEC, na época, o Extinto CIEC ali na Djalma, com bolsa integral. Então, eu estudei meu 2º ano do ensino médio, 3º ano. Foi aí que eu intensifiquei ainda mais os meus treinos. Por conta da baixa estatura, eu compensava na técnica, né? Tinha que treinar mais do que os outros, porque não ia Tinha que conseguir treinar. subir e bater legal. Isso, aí eu era levantador, Lógico. então saltava muito bem, sempre tive uma boa potência e cheguei com os meus amigos da época a ser campeão brasileiro. Então chegamos no alto nível do voleibol na minha época. Isso eu tenho grande satisfação. Mas você me contou ali nos bastidores que teve alguém que falou assim, cara... Pô, 2001. Conta essa história, Essa história foi bacana, isso para mostrar para você que, cara, tudo vai depender da forma como você lida, né, com os obstáculos. Sim. Então, em 2001, foi a primeira vez que eu fui a um campeonato brasileiro. Eu fui como levantador reserva. E, cara, só decepção. Nesse ano, nós fomos rebaixados. E eu entrei algumas vezes para jogar, mas realmente ainda não estava bom. Não estava legal, não estava legal. Principalmente para o nível de seleção. E acabou que no final do campeonato fomos rebaixados. O nosso técnico na época chegou para mim e falou: olha, meu filho, escolha outro esporte, qualquer outro esporte, mas voleibol para você não dá. Só que isso entrou por um ouvido e saiu por outro. Não internalizei, eu dou graças a Deus, não sei como, mas entrou por um lado e saiu por outro. E aí treinei bastante, treinei muito, sempre chegava 1 hora antes, mais cedo, para acertar a mão. Então chegou um tempo que eu colocava a bola onde eu queria. Ah, Michel, eu quero a bola na 3ª faixa vermelha da antena. Eu vou lá e coloco. Michel, eu quero a bola mais acelerada, eu quero a bola... Então eu cheguei nesse nível. E aí cheguei no outro ano, 2002, como levantador, titular absoluto, capitão. Tenho várias reportagens dessa época como cérebro do time e fomos campeões brasileiros pela primeira vez. E isso, cara, marcou muito na minha vida, que é um pouco daquilo que eu trago para o meu dia a dia, né? De realmente buscar, não desistir, como nós estávamos falando ainda há pouco, desistir não é uma opção. Nunca foi. É só achar, cara, por onde vai ser, qual vai ser o meu melhor caminho para que eu consiga realmente avançar naquilo que é meu propósito maior. E o interessante de falar sobre esporte, porque assim, os meus filhos lá em casa, eles estão livres para escolher o esporte que quer. Eu acho interessantíssimo eles experimentarem tudo, porque aí ele vai ver ali o que ele gosta, tá? Então, desde natação, minha filha faz ginástica artística, já fez natação também, futebol menino. Cara, cada um vai seguir, mas assim, é importante que tenha o exercício físico atrelado, até porque a gente vê aí, cara, infelizmente, um boom de obesidade nessa molecada. E eu vejo, e é até triste, cara, vamos dizer, eu vejo que no ambiente ali dos meus filhos, eles são exceções. Fato. Tá magrinho, sequinho, você tá entendendo? Meu filho, pô, todo talhadinho assim, cara, porque ele joga futebol todo dia, faz o esporte dele, faz natação. Eu falei, cara, bicho, a gente tá perdendo um pouco a mão com essa molecada. Você vê também isso no dia a dia, chegando com você cada vez mais cedo, pessoas para fazer uma mudança e treinar com você porque estão obesos? Sim, é um retrato dos pais, né? Isso é simplesmente um retrato dos pais. E o mais alarmante dentro disso tudo é que a informação hoje é muito maior, mas a obesidade é maior também. Sim. Então, onde é que está o problema? Na falta de prioridade, é priorizar o que precisa ser priorizado, é fazer o que precisa ser feito. Então, hoje, da mesma forma que você leva seus filhos, lá em casa é regra, tem que treinar. Mas é engraçado quando você chega para o Miguel e para a Bilena, que são os meus filhos, cara, por que você treina? Eu treino para estudar melhor, eu treino para poder brincar mais, eu treino... E aí não é só para ter um físico bacana, aí é o porquê.
Então eu falo, meu filho, você está treinando aqui, uma coisa que não abro mão com eles, até hoje, é a natação, por questão de sobrevivência, né? Eu ando muito em rio, essas coisas, então tem que saber nadar, eles nadam desde cedo. É um seguro de vida, a natação. E a arte marcial. A arte marcial, porque quando a gente para visualizar a quantidade de vídeos, bullying, agressões, então eu falo, cara, vocês precisam aprender a se defender. Né? E aí tanto o Miguel quanto a Milena acabam que essas são as duas bases. Aí o resto eles, quero jogar isso, quero fazer aquilo, mas também entra muito do hábito do dia a dia de casa. Então o que entra na sua casa? Aí para você que está nos assistindo, o que você coloca aí para dentro da sua casa? Será que você ainda é do pai que deixa lá aquela sequência de todinho, aquela sequência de bolacha recheada, onde a criança tem liberdade total para comer a hora que quiser? Então, tudo isso são aspectos que eu até pergunto para os pais, porque chega pai, o meu filho não entendo porque está tão obeso, porque está tão gordo, porque está... Caraca, velho. Ontem, eu esqueci não. Não ficou muito boa a foto. Ontem eu saindo da igreja, fui até o shopping Ponta Negra, e na Praça da Alimentação, dentre todos os restaurantes, tem um espaço saudável lá, que é o... Não, vamos fazer propaganda dele que eu acho mais... Não, vamos sim. Fazer? Tá. Livre e leve. É o Livre e Leve, mas tem o Boa Ali, que também é uma legal, outra opção. bacana. É uma opção saindo um pouco do convencional do Livre e Leve. Sim. Então são duas opções, perdão. Cara, é engraçado a quantidade, eu parei sentado, aí eu fiz o meu pedido, a quantidade de pessoas no McDonald's. Encontrei até uma ex-aluna lá que queria emagrecer, mas estava se acabando na batatinha. Perdeu para a batatinha, né, de acordo com o Jojota. Mas as pessoas não querem se cuidar. Sim. Porque vão para o mais fácil, para o mais gostoso, para o que é mais palatável. E tá errado? Não está errado. Mas essas escolhas acabam trazendo grandes problemas. Mas o mais gostoso, na realidade, assim, depende do ponto de vista. Porque depois que você muda o mindset e até o seu paladar, ele modifica. Agora, você falando, eu achei interessante que eu lembro que uma vez, acho que faz umas 2 semanas, que pediram lá de domingo lá em casa, pede uma pizza e tal, minha esposa, os meninos comem. Geralmente, não é que eu não queira pizza. Cara, não tem mais o mesmo sabor. E aí, de repente, ia sobrar uma fatia só, ia ter que botar num potezinho, eu, comi. Aí meu filho fala, o Vini fala assim, Juju. Aí ela falou, o que foi? Olha ali, o quê? O papai tá comendo pizza. Mas é o que a gente passa, cara. Eu lembro que agora os treinos pro Iron, eu tinha que treinar 4 horas da manhã e 5h30 todo dia meus filhos viam o pai entrar no quarto suado, que tinha acabado de fazer o exercício dele. Só que isso fica na mente deles. Então, assim, para eles, o fazer o exercício diariamente é o normal. Quem não faz é fora da caixinha. Mas vamos lá. Eu queria... Na sua história, você falou ali que você foi militar. Também. Beleza. O que você aprendeu? Porque hoje em dia, cara, falar em militar, meu pai é militar. Então, assim, as pessoas às vezes demonizam o militarismo. Tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas assim, o que você trouxe para você do militarismo? Cara, eu sempre fui um cara responsável, mas aí você chega num ponto que, se você não for responsável o suficiente, você pode ter alguns problemas. Que, por exemplo, na época que eu comecei pelo NPOR, então fui aluno do Núcleo de Preparações de Oficiais da Reserva, então numa dada prova, amigos meus colaram, e tiveram 2 opções. Ou vai preso, ou fica punido 30 dias no quartel. Caramba. Então você vê que dar uma espiadinha na prova do colega não é só a mesma espiadinha que você deu lá na época da escola ou na época da faculdade, seja qual época for. Então, tudo aquilo que você vem fazendo pode te trazer grandes responsabilidades, né? Grandes efeitos. Então, isso daí só veio a potencializar esse meu lado que eu já tinha. Tem os prós, tem os contras, tem. Mas só que isso eu carrego para o meu dia a dia. Então, um dos pontos mais marcantes que eu tive foi a boina verde e boina rajada, né? A questão de você ir para o estágio de sobrevivência. Quando você fala a boina verde, né? Para tirar a boina, aquele período de 1 semana, 2 semanas que você fica lá no mato aprendendo tudo. Aquilo dali foi o meu período que eu mais tive medo. O mais tive medo porque sempre tem alguém que fala, olha, vão pegar, vão te levar para igarapé, vão afogar, vão te colocar não sei o quê, vão te amarrar, não sei o quê. E assim, você fica com uma pressão tão grande e eu reconheço que eu fui com muito medo. Sim. Só que eu voltei desse treinamento como o melhor combatente de selva.
Cara, legal. Então, dentre todos os 70 alunos que estavam lá, eu tive a melhor performance em praticamente tudo. Em atirar, condicionamento, de tudo. Então, eu carrego isso para a minha vida. Eu carrego isso para o meu dia a dia. Então, eu não aceito o menos do que o previsto. Sim. Já que eu me propus, eu que escolhi vir aqui com o Jeff, então, vamos fazer o melhor aqui no Jeff. Escolho trabalhar todos os dias a partir das 5h30 da manhã, então bora fazer o melhor. Me predisponho também a melhorar como profissional de educação física, então bora melhorar, bora estudar, tem que estudar. Sim, sim. Então é algo que eu carrego e procuro também trazer isso para os alunos, né? Porque hoje o treinamento, Jefferson, o mais triste que eu vejo, o caminho do treinamento é as pessoas quererem só o resultado estético. Uma das perguntas que eu tinha para te fazer é exatamente isso, assim. Eu vejo muito que o CrossFit se tornou o bambambam da estética. Então o pessoal malhava, o pessoal fazia esporte, tal. Mas eu vejo que assim, o CrossFit é onde a gente vê um corpo muito bonito, definido. Normalmente o pessoal que está ali no CrossFit, que leva mesmo a sério, você vê um padrão de beleza muito legal, acima do que você vê da média. Mas esse cara que chega lá só por causa da estética, qual vai ser a frustração? O que ele vai chegar ali e de repente ele vai falar assim, cara, não era daquele jeito que eu achava? A frustração maior é quando ele começar a perceber que ele vai ter que comer melhor, vai ter que dar o sangue no treino. O sangue que eu digo é se esforçar dentro daquilo que você tem de condicionamento, tá? Você ter regularidade em tudo isso e ter constância. Porque todo mundo quer um resultado que... agora vai ter Parintins agora em junho, bora fazer o projeto para junho, bora fazer o projeto... Parintins. Só que, por exemplo, eu entro com essas propostas para começar a fazer as pessoas entenderem que é preciso começar. Mas só que o projeto é a vida toda. O projeto é longevidade, né, meu amigo? Total. E nesse aspecto as pessoas se frustram, querem resultado imediato. E eu sou um cara, até certo ponto, um pouco chato em trazer a verdade o tempo todo. Falo, quer resultado? Vamos lá. Esse é o processo. Então eu gosto muito de processo. Eu gosto muito de mostrar para cada aluno tudo aquilo que ele vai passar. E, cara, se você não fizer, tá tudo certo. Não tem problema. Agora, trazer esse Você equilíbrio. citou o Joel J, e eu acho uma coisa interessante que a frase que ele fala, que foi o pai dele, né, que falou quando estava lá no leito de morte, sobre faça o que quer, pense o que quiser, mas não culpe os outros por causa do seu resultado. E é exatamente isso. Eu achei maravilhoso que outra vez que eu estava passeando no teu Instagram, e eu vi logo lá na tua bio, falando sobre alimentação. Porque assim... Na boa, eu não acredito em nada mágico que fale de alimentação sem exercício e de exercício sem alimentação. Não existe. O quanto você consegue... Porque, assim, você é o cara que vem trazer as verdades que as pessoas não querem ouvir. O quanto que você vê que só vai ter engajamento realmente, aquele cara que entrou lá, que você vai conseguir mudar com uma dieta, porque você não vai fazer milagre. Como é que você vê? Existe uma porcentagem ali que você tenha, depois de tantos anos, assim, cara, tantos porcentos vão realmente entrar na dieta e exercício e o resto vai abandonar porque não vai dar conta da história? Olha lá, de cada 10 alunos conseguem ter um resultado bom, 6. Entre 10 pessoas, 6. Dessas 6, mais ou menos 3 pessoas conseguem manter esse resultado por pelo menos 6 meses. Dessas 10, somente uma consegue manter o resultado por um ano. Ou seja, as 9 é um ciclo de começa, para, um ciclo de começa, para. Então, esse é mais ou menos a regra. É mais ou menos aqueles dados que eu pego e faço um levantamento dentro daquilo que eu vejo. Por quê? De fato, todo mundo quer o mais fácil. Sim. Se eu chego para você, Jefferson, para você melhorar nesses aspectos X, Y, Z aqui no seu treinamento, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Aí tu vai... Poxa, Michel, mas isso é tão básico. Cara, mas é o básico que funciona. Pô. É o básico que funciona. Comida é o quê? Comida é evitar os exageros, evitar excesso de gordura, procurar ter uma variação maior dentro dos alimentos, micronutrientes. Mas não, as pessoas querem o quê? Algo extremamente... Querem um nome, por exemplo, hoje está rolando agora até uma brincadeira, emagreça colocando um negocinho no umbigo, que passa uma irradiação, que queima gordura. As pessoas querem isso. As pessoas querem algo que não existe.
Não, e eu vejo aquelas propagandas, compre, não sei o que lá, Shape, Pro, Ultra, Mega, Power, Blast. E aí você fala assim, cara, aquele cara que tá fazendo propaganda, ele não usou isso. Não tem como. E mesmo se ele usou, ele comeu bem, ele fez, ele tem tem tudo um Pro ali para realmente chegar naquele shape. Outra coisa, Michel, a gente já falou que veio a pessoa ali, você já sabe mais ou menos quando vai engajar. O que engaja? O que você acha que quando o cara entra lá no teu CT e fala assim, cara, isso aqui faz o cara engajar e começar a vibrar? Tá. Hoje eu sempre busco fazer pelo menos 5 vezes a mesma pergunta. Se o Jefferson for treinar lá comigo, Jefferson, qual é o teu objetivo? A maioria das respostas é, Michel, quero emagrecer, quero ganhar um pouco mais de massa muscular, tal, tudinho. Beleza, aí eu pergunto um pouco mais sobre o Jefferson. Jefferson, me diz aí, qual é o teu objetivo de novo? Jefferson, qual é o teu objetivo? Jefferson, qual é o teu objetivo? Jefferson, qual é o teu objetivo? Eu procuro levar esse aluno até um motivo muito maior. Porque se a gente for pegar e quebrar a palavra motivação, é um motivo para agir. Uhum. As pessoas querem se manter motivadas o tempo todo. Eu falo, calma, para que você se mantenha motivada, você tem que ter um motivo muito grande para poder agir. Então, nessa hora, eu chego, por exemplo, para que eu consiga manter o Jefferson focado 100% na atividade, Jefferson, eu sei que tu tens o objetivo de completar uma prova de triatlo. Aí eu pergunto, vai ser o meio Iron ou o Iron total? Michel, vai ser o Iron total. Vai ser para quando? Daqui a 9 meses, por exemplo. Então, e se eu fizer um trabalho aqui para 9 meses, para que você chegue nesse campeonato, nessa prova, e você dê o seu melhor? O que você acha? Então, eu estou trazendo um motivo muito claro para o Jefferson, que vai mantê-lo aí pelo menos 9 meses ocupado. Uhum. Mas é um motivo maior. Sim. A mudança física corporal vai ser consequência dos bons hábitos do treino, dos bons hábitos da alimentação. Poxa, Michel, mas eu não treino, eu não faço nenhum esporte, eu não gosto de nada. Perfeito. Quer melhorar o teu condicionamento? Quer ganhar mais dinheiro no teu dia a dia? Poxa, você precisa ganhar mais dinheiro, faturar um pouco mais, melhorar um pouco mais a tua qualidade nos estudos, para quem sabe melhorar de vida através de um concurso público? Melhora o teu condicionamento. Uhum. Se eu estou melhor condicionado, naturalmente, aí a gente fala do hábito angular, né? Uhum. Citando ali o hábito angular que, ao fazer uma coisa, ela vai melhorando todas as outras. Que é o que fala o poder do hábito, né? Acaba trazendo isso. Interessante que ontem tinha uma amiga falando que eu chamando ela foi muito bem numa prova ontem de natação, e eu chamando ela para ela vir fazer o próximo Iron que eu vou fazer lá em Fortaleza. E ela falou assim, cara, não dá. Eu falei, por quê? Porque eu vou fazer mestrado. Eu falei, opa, peraí. Desculpe, a OAB. Sim. Aí eu falei assim, tu quer passar na OAB? Quero. Então tá bom, então vem comigo. Aí ela falou assim, não, mas e o tempo? Eu falei assim, você não tá entendendo. Eu, na minha vida, Michel, eu já levei muito isso. O meu mestrado, eu fiz, quando eu entrei, me propus, eu comecei a melhorar o exercício. Por quê? Porque eu acordava 4 da manhã, estudava, ia levar os meninos no colégio. 7 horas da manhã os meninos entravam no colégio 7h30, eu já estava com sono, porque eu tinha acordado às 4. Aí eu ia fazer exercício, eu ia malhar, ia treinar. Então quando eu terminava de treinar, me fortalecia, eu estudava muito melhor e rendia até meio-dia. Então as pessoas, quando você fala isso, eu acho muito interessante, porque são as pessoas que não entendem que um ponto que você fortalece, os outros vão se abrir e você vai conseguir ver uma coisa muito maior. Agora, Michel, vamos lá. A pessoa entrou lá. Você já me falou sobre os pontos de que você vai bater nisso daí. A pessoa que entra lá porque está com uma pré-diabetes, porque está pré-hipertenso, está ali. Essa pessoa, ela engaja com você? Aí é justamente pensar no básico, no objetivo. Nessa hora eu gosto muito de bater no medo. Uhum. Então, como na maioria das vezes a gente acaba explicando a importância disso, daquilo, para a melhora dela, mas só que aí nessa hora fica muito mais evidente a ação dessa pessoa através do medo. Uhum. Então, por exemplo, eu procuro saber quem é a pessoa. Será que ela é mãe? Será que ela é pai? Será que ela é avó? Será que ela é avô? E aí eu busco trabalhar um ponto de gatilho que deixa ela desconfortável. Uhum. Então, Jefferson, você é pai de 2 filhos, né, Jefferson? E aí? Se acontecer alguma coisa, como é que essas crianças vão ficar? Porra, eu sou pai, cara. Eu detestaria ver meu filho sem a minha presença, porque eu fui irresponsável com a minha saúde.
eu acho que você não é irresponsável, na verdade. Então, Forte isso, né, cara? então você acaba trabalhando com algumas alternativas que fazem a pessoa, tipo, cara, eu preciso mudar agora. Uhum. Entendeu? Então, dentro desse aspecto, e claro, trabalhar um pouco a questão da segurança. Eu preciso fazer com que essa pessoa se sinta segura em treinar conosco. Uhum. Então, cara, cadê os exames? Vamos lá, bora dar uma lida. Como é que é aí? Qual vai ser o trabalho? Então, nessa hora, eu deixo a pessoa muito também confortável em relação ao trabalho que vai ser proposto. Porque quando a gente pensa em exercício físico, pensa em quê? Só porrada, 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 porrada. Não, tá aqui um processo. Nós vamos começar por isso daqui, que é algo básico, que vai te dar um norte, vai te capacitar para o que vem na frente. E vai te deixar seguro para que você não tenha nenhum desconforto a nível de treino ou fora do treino. Então, é realmente trazer essa segurança, que é difícil, né? Uhum. Já me falaram que no seu CT tem umas pulseirinhas coloridas e tal. O que é essa pulseirinha? Me conta. Em 2021, eu desenvolvi um sistema de graduação. Então, como fica muito subjetivo, cara, o Jefferson consegue treinar, o fulano consegue treinar, o Márcio consegue treinar. Cara, eu preciso identificar as pessoas. Então, a pulseira vermelha é para quem tem qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de dificuldade a nível articular. Então, a dificuldade, só os professores sabem, né? Também para não ficar exposto para os outros alunos. Uhum. Pulseira branca é o iniciante ou a pessoa que está retornando aos treinos. Pulseira azul, ele já precisa passar por uma prova. É uma provinha com alguns exercícios básicos que me ajudam a progredir em relação à intensidade, principalmente a intensidade, porque todo mundo quer treinar pesado, mas nem todo mundo está preparado para isso. Um exemplo clássico, poucas pessoas têm mobilidade e flexibilidade suficiente para alcançar a ponta dos pés, mas a maioria realiza um exercício chamado agachamento terra. Então, qualquer peso que eu tire do chão, se eu não tiver flexibilidade e mobilidade suficiente, eu acabo tirando a minha coluna da posição neutra. Ou seja, eu fico muito mais próximo de me machucar do que ter um real progresso. Michel, e pertencimento? Teve uma vez que a gente, eu acho que ainda no bastidor ali da rádio a gente estava conversando e você falou muito sobre pertencimento. Me fala aí, qual é a força, qual é o poder que esse pertencimento traz a essa pessoa para se engajar, para ir mais à frente. Às vezes ela não tava, ela nem sabia que ela ia ter aquele fogo e de repente ela está ali junto com você e não larga mais. Hoje é justamente esse sentimento de tribo. Então, eu sei que aqui em Manaus, se você for treinar em qualquer outro lugar, você não vai ter uma pulseira. Uhum. Identificando aquilo que precisa ser identificado. Independente, eu tenho uma pulseira, mas essa pulseira é para quê? Essa pulseira tem uma função. Então, principalmente os alunos que conseguem avançar para azul, conseguem avançar para roxa, conseguem fazer os avanços, ele vai ser o pulseira azul, pulseira roxa da onde? Lá do nosso centro de treinamento. Legal. Em qualquer outro lugar, ele vai ser o quê? Mais um. Uhum. Então, isso mostra também, eu consigo mostrar para o meu aluno o quanto que eu quero que ele fique bem, o quanto que eu quero cuidar dele para que ele progrida de forma segura. Então, por exemplo, há uma semana eu estava numa imersão onde é um PhD na parte de fisiologia, o professor Alex Souto-Maior, e é um cara que foi preparador fisiologista do Flamengo. Então, na época, ele até postou hoje, na época dele, foi o menor índice de lesões dos jogadores. Esse ano de 2022 é a maior quantidade de jogadores afastados pelo departamento médico. Então, o que foi feito no trabalho? O que deixou de ser feito? O que passou a ser feito? O que está de mais? O que está de menos? Uhum. Então, nessa hora, quando a gente mostra a preocupação, quando eu mostro para os meus alunos que eu fiquei uma semana pegando porrada, aprendendo, estudando, treinando, porque eu tenho que vivenciar isso, eu tenho que sentir na pele. Uhum. Uma coisa é ser só teórico. Agora, quando você é teórico e prático, aí o negócio muda de figura. Então, tudo isso eu acabo trazendo esse sentimento para o aluno que fala, cara, esse cara quer cuidar de mim mesmo. Esse centro de treinamento acaba sendo diferenciado porque não é simplesmente jogar o exercício físico nos peitos do Jefferson. É realmente pensar o exercício da forma como ele deve ser aplicado. Quando a gente vai falar muito, eu lembro que logo no começo o CrossFit começou a ser demonizado por causa de lesões. E eu tenho uma passagem interessante, não sei se eu te contei. Uma vez eu fui a São Paulo e tinham dois eventos que eu ia fazer e eu tinha uns 2 dias ali no meio da semana que eu não ia ter nada.
E eu falei, pô, cara, eu queria fazer alguma coisa. Liguei para um amigo, ele falou, olha, tem um treino de bootcamp. E eu fui. Entrei lá, entrei com a camisa de corredor e eu ri porque a personal olhou para mim assim, parou e falou assim, quer dizer que você é corredor. Aí eu só pensei, falei, cara, ela vai tirar meu couro aqui, né? E aí foi, cara, foi uma sensação maravilhosa, um treino, cara, fantástico. E entendendo um pouco sobre o exercício, você acha que essa demonização, quando a gente veio sobre lesões, é por causa da galera do overtraining? Porque eu vejo a galera apaixonada. Eu brinco com meus pacientes e eu digo assim, ó, quando depois de uma cirurgia, é tantos dias para uma pessoa normal, tantos dias para o pessoal que vai fazer, que é esportista, e eu dou mais tempo para a volta dos exercícios quando é do CrossFit, porque é uma galera muito apaixonada pelo que faz. Cara, no geral, o que complica para mim, por exemplo, por eu não trabalhar o CrossFit especificamente, é o chamado WOD. Então, por exemplo, é uma das coisas que para mim não faz sentido. Eu gosto de competição, eu sou um grande competidor. Pensemos aqui comigo, você é um cara extremamente condicionado, faz Ironman e eu sou um cara sedentário, mas tenho aquele lastro que fui atleta lá mais jovem. Me colocam do lado do Jefferson para treinar e fazer um WOD. Um WOD, um resumo geral, é o trabalho do dia, onde eu tenho 2, 3, 4 exercícios, por exemplo, eu tenho que fazer no menor tempo possível. Eu vendo o Jefferson fazendo mais do que eu vou querer fazer mais do que o Jefferson? Eu vou. Tá ali do lado. Eu não vou querer perder pro Jefferson. Claro que eu não vou querer perder, cara. Então, nessa hora, aí eu pergunto para os alunos, você pensa em só terminar o número de execuções ou você pensa na qualidade do movimento? Você não vai pensar na qualidade. Você vai pensar em terminar. É da mesma forma que, por exemplo, eu sou um pouco chato no aspecto, por exemplo, a corrida é algo maravilhoso. Não tem como ninguém sair de uma corrida se não for com uma sensação maravilhosa, mas só que eu sou totalmente contra a colocar pessoas acima do peso para correr. Porque terminam de uma forma ruim, sobrecarregando todas as estruturas articulares. Poxa, Michel, mas é um meio que ela precisa para emagrecer. Perfeito, mas esse meio ele pode ser controlado. E o principal controle está relacionado à comida. Então, por exemplo, na maratona que teve foi esse ano ou ano passado? Ano passado. Aqui do Amazonas? Foi ano passado. Ano passado, maratona de Manaus. Então, eu tive a oportunidade de, nos últimos quilômetros, acompanhar um aluno meu, o Lincoln. E nessa hora, quando nós chegamos, eu cheguei com ele, né? Essa parte da chegada. Eu vendo a quantidade de pessoas, a parte de motivação é maravilhosa. Sim. Vai, Jefferson! Vai na raça, guerra, show de bola! Só que eu fico pensando, cara, como é que essa pessoa vai ficar? Era neguinho com o joelho amarrado, era neguinho fazendo varo, fazendo valgo, quadril desse tamanho. Então, por exemplo, quando a gente para analisar corredores, qual é a característica de bons corredores? Quadril estreito. Aí você vê a maioria da população acima do peso com quadril desse tamanho. Qual a influência que eu vou ter nesse joelho? Michel, mas tu também tá sendo pessimista demais. Não, eu estou fazendo o meu trabalho. Mas, Michel, as pessoas não entendem que o trabalho, vamos dizer, quando você fala assim, fazer o seu trabalho, o cara quer ser um bom corredor, beleza, tá acima do peso, tá. Você tem como fazer, trabalhar ele, preparar ele para depois dizer assim, cara, agora você vai. Tem, porque tem uma característica muito grande, Jefferson, tu vai entender perfeitamente. O cara que faz 5, dos 5 quilômetros numa corrida, ele vai querer pular para o sexto ou vai querer pular para a prova de 10 quilômetros? 10. Então, por exemplo, olha o volume de treino aí, olha o volume de sobrecarga que você vai acrescentar nas articulações. Será que isso é o mais viável? Eu falo para os meus alunos, bora começar a correr? Vamos começar a correr. A prova inicial são 5 km, perfeito. Como é que a gente vai fazer esses 5 km? Beleza. A meta inicial é começar e terminar. É começar e terminar a prova. Se é rastejando, se é caminhando, não sei. Mas você vai terminar. Show de bola. Qual é a próxima prova? 5 km. Qual é a meta? Nós vamos fazer um treino onde por 1 minuto você vai correr, 2 minutos a 3 minutos você vai dar a sua caminhada. Perfeito. Na próxima vez, e eu vou exaurindo tudo que eu puder fazer nos 5 km. Sim. Então, quando eu começo a exaurir tudo isso, é quando eu consigo condicionar o meu aluno para uma prova depois de 10. Sim. Mas ele fica muito tempo. Aí o tempo vai ser relativo, né, para cada pessoa, mas ele fica um tempo considerável até ele conseguir partir para uma prova de 10. Eu tive uma sorte muito grande que quando eu comecei a perder peso,
eu fui para um personal que eu falava assim, cara, eu quero correr. Aí ele falou, mas não é agora. Aí eu falei, pô, mas eu quero correr. Eu falei assim, calma. E aí ele fez todo o fortalecimento, perda de peso, até o momento que ele falou assim, agora tu vai correr. Legal. Você tá entendendo? E eu achei maravilhoso porque, assim, é o que você fala, eu vejo, pô, eu moro na frente do Passeio do Mindu, onde o pessoal corre ali, eu vejo gente meio-dia com a camisa preta, o pessoal acima do peso, porque acha que vai perder peso correndo meio-dia, ele vai desidratar. Mas aí ele tá lá. E ninguém falou para ele, ou ele também não quis ouvir ninguém. E aí a gente vê muito isso daí. E a gente vê que também frustra, né? O cara que você tá falando, o cara que quer correr de todo jeito, 5 e vai... Cara, esse cara se arrebenta tanto no final, que ele faz uma vez só. Aí ele vai dizer para todo mundo que corrida não presta. Corrida machuca. Mas eu entendo também que a corrida, ela é muito democrática. Uhum. Se eu quiser pegar agora, vamos pegar o short, um tênisinho, vou sair caminhando, vou sair correndo. Sim. Ela é muito fácil de executar. Só que eu preciso também pensar no depois. E aí também entra o quê? O foco da corrida está muito no quê? Não é na sensação de você cruzar uma linha de chegada ou de você trazer aquela carga de hormônios maravilhosos. É justamente no processo de emagrecimento. Uhum. A pessoa quer correr porque sua mais, ela desidrata e ela vê resultado imediato na balança. Não é uma mudança de estilo de vida. Uhum. Então, hoje, o que eu gosto e curto muito mais trabalhar é mudança no estilo de vida da pessoa. E isso, para mim, faz a diferença. Michel, eu quero emagrecer. Perfeito, vamos emagrecer. Mas o que mais a gente pode melhorar a partir da inserção do exercício físico, de bons hábitos alimentares, de bons hábitos de descanso? O que a gente pode fazer mais? Poxa, Michel, dá para treinar com meu filho no final de semana, né? Fazer um stand-up com ele. Porra, dá para eu levar meu filho para a cachoeira tal, lá em Presidente Figueiredo, que precisa fazer uma trilha de 2,5 km e eu preciso estar bem. Então, olha só o que você vai ganhando. No início, eu vou te dizer, no início você não vai ter essa sensação. O início vai ser doloroso, vai ser ruim, mas ao tempo que for passando e você for condicionando, aí você vai conseguindo enxergar cada melhora. Michel, quando a pessoa te procura, eu já vi toda a estrutura que você faz e como é que você aborda exatamente esse mindset? Porque eu entendo hoje em dia muito bem que a mudança ela vai vir com exercício bacana. Eu acho que o primeiro passo, ele já se inscreveu, já está lá contigo. Sim. Você já me falou que você trabalha também alimentação, eu vi lá que você já fala, cara, tem nutricionista, se não você procura o seu, a gente pode te ajudar, porque você sabe que uma coisa está ligada para a outra. Total. Mas assim, e essa parte psicológica, cara, eu penso o seguinte, vamos lá, Michel, você está milionário, você ganhou agora a Mega Sena, beleza. Você pode fazer o que você quiser dentro do teu CT. Você colocaria uma psicóloga lá dentro? Nós temos. Que é a Andreina. Legal. Conta Só aí. Que acaba que a Andreina é uma parceiraça aluna também. Só que, por exemplo, as pessoas têm muito receio do psicólogo. E não entendem que é um trabalho que precisa de um profissional para você se reconhecer dentro do todo. Então, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma aluna, foi a primeira aula, e ela estava com o objetivo de engravidar. Eu falei, perfeito. Aí eu fui conversando. Nessa hora a gente precisa perguntar bastante, né? Mas é porque eu estou fazendo tratamento, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu falei, mas tem quanto tempo que tu não treinas? Não, eu estou um tempinho sem treinar. Eu falei, e quanto tempo tu já mudou a alimentação? Como é que está sendo direcionado? Não, comecei agora, tem um mês e tal, tudinho. Eu falei, poxa, então tem um tempinho que você está parada, né? Será que você estava fazendo o tratamento como um todo? Aí ela parou para pensar assim, mas eu estou fazendo meu tratamento. Calma aí, eu quero que você reflita um pouco mais profunda, de forma mais profunda. Você está fazendo todo o tratamento? Está comendo bem? Está descansando? Você é empresário, tem estresse, ansiedade. Como é que você está controlando seus níveis de estresse e ansiedade? Qual foi a última vez que tu fez um hemograma só para a gente saber como é que estão todos os teus níveis, pensando em você? Só sei que no final da conversa, o foco foi o quê? Cara, você precisa pensar em você primeiro, que na sequência tudo vai acontecer para você engravidar. Então não é só tomar um medicamento aqui, não é só estimular de uma forma aqui, tem que cuidar do todo. Como é que está de dentro para fora? E chega no que a gente estava conversando sobre a parte psicóloga, eu perguntei exatamente instigando, porque é o seguinte, a pessoa está lá, treinando com você, bacana.
De repente ela já passou na tua nutricionista e já engajou. Mas, cara, tem gatilho Não tem. que não vai. Ela passa o dia todinho, e eu falo muito assim, até da saúde financeira. Eu falo assim, cara, quem é que vai entrar lá para treinar bem? Ou quem é que na hora de dormir, dorme mal porque tá preocupado com os problemas do dia a dia. E às vezes não entendem os gatilhos. Vou até te mostrar aqui um negócio que eu mandei imprimir, que eu achei, da mesma forma que é simples, é extremamente importante. Não sei se você... Deixa eu tirar aqui. Não sei se você faz isso com regularidade, mas eu vou passar a perguntar para os meus alunos como é que está aqui, ó, questionário. Está aqui, ó, como é que o Jefferson está? Então, isso aqui é um questionário de saúde, para que ele responda para si mesmo e para o professor que vai recebê-lo antes de entrar. Então, por exemplo, eu sei que o Jefferson está se preparando para um Ironman. Mas será que o Jefferson dormiu bem? Será que o Jefferson se alimentou bem ontem porque ele teve que fazer tantas cirurgias, teve que gravar tantos podcasts? Sim. Será que ele vai render a mesma coisa? Então, nessa hora, o papel do psicólogo para ajudar a encontrar o centro do Jefferson é algo maravilhoso, mas as pessoas têm receio. E também não querem fazer um investimento para um profissional porque acha desnecessário. E parando para ver, é o profissional que vai trazer a grande diferença na vida delas. Quando a gente vai falar, e no triatlo a gente vê muito isso, de, cara, a gente brinca, diz assim, ó, prioriza o sono. Prioriza o sono é o seguinte, cara, você foi, saiu, sábado à noite, foi para o aniversário com sua família, você tem sua vida social e dormiu pouco. O treino no outro dia é 6 da manhã. Cara, às vezes o cara chega acabado e morrendo de sono, o pessoal fala assim, bicho, treina não, você vai se machucar. Você já teve que, por causa do sono ou alguma coisa de chegar alguém no teu CT e falar assim, negão, vai descansar, velho, depois você volta. Já aconteceu isso? Nessa hora a gente consegue, por exemplo, no triatlo o volume de treino é muito grande. Sim. Mas dentro do CT eu consigo otimizar. Falo, cara, vamos fazer só um trabalho de mobilidade. Ei, vamos pegar... Eu já fiquei várias vezes, já peguei um aluno e passei o tempo todo com ele conversando. Hoje, como nós temos uma equipe grande, falo, meu irmão, vamos conversar aqui, como é que tá a tua vida? Então, numa conversa, o cara já sai de forma diferente. Então, todos esses aspectos, eles precisam ser observados. E às vezes acontece isso. Às vezes eu pego, não, bora fazer só 3 exercícios hoje, depois tu segue o bonde. Não, bora pegar, fica aí comigo, bora conversar um pouquinho aí. Então... Na fisiologia do exercício, o quão importante é o sono? Porque às vezes as pessoas pensam em tudo, ainda pensa em comer, pensa nos gatilhos, pensa no exercício, mas e o sono? Quanto de impacto ele dá naquela pessoa que está tentando performar e realmente ter um bom resultado dentro do teu CT? Perfeito. Hoje, sono ele acaba sendo o fator determinante junto com a alimentação. É tudo 100%. Sono, alimentação, estímulo de treino. Porque, por exemplo, tem muita gente que treina. Mas será que está treinando de forma certa? Eu não estou falando certa no sentido de movimento. Eu estou falando certa no questão de estímulo. Porque, por exemplo, eu tenho como avaliar, Jefferson, se a tua carga de treino está sendo suficiente para você, através da quantidade de tempo que tu tens de treino, associado ao teu esforço, a tua sensação de esforço do treino. Por exemplo, digamos que tu treina 1 hora por dia, 60 minutos, e aí eu pergunto, Jefferson, na tua escala de treino de hoje, de 1 a 10, qual nota você dá? Aí, pô, Michel, hoje eu dou um 8. Foi puxado. Vou dar um 9. Então, eu consigo calcular isso para o Jefferson e a cada 4 semanas eu avalio, por exemplo, um processo chamado de monotonia. É uma carga fisiológica associada à carga de treino, alguns cálculos, e aí eu consigo calcular a monotonia do Jefferson. Se passar de 1,5, eu estou com perigo de machucar o Jefferson treinando. Se ficar abaixo de 0,8, também. Então, como deixar na média? Então, tudo isso influencia. Senão, também eu acabo não gerando o resultado para o Jefferson necessário. Sim. Então, nessa hora, fisiologicamente falando, cara, é extremamente importante você dormir, descansar, a quantidade de sono ideal para você. Porra, Michel, eu não tenho. Por exemplo, eu não consigo. Eu, Michel, sei o quanto que o descanso é importante. Eu não consigo ter as minhas noites. Eu descanso com 5 horas. Graças a Deus, eu sempre consigo descansar bem com 4, 5 horas. Quando eu durmo muito, é 6 horas. Sim.
e acabou. Então não consigo mais dormir do que isso. Michel, e outro tipo de cliente para você, que é aquele cara que já chega com aquela, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, pô, já vim da musculação, então eu tô motivado. Quando você vê esse cara que já tem a cara ele está procurando uma coisa que você sabe que aquele dali está acima do que você pode dar, ou na realidade você já sabe que aquilo dali vai fazer mal para ele. O que você consegue? Você consegue trabalhar essa pessoa? Hoje, eu consigo escolher quem eu quero dar aula. Bacana. Então, eu, graças a Deus, eu agradeço todos os dias a Deus. Senhor, obrigado por poder escolher. Uhum. Porque na época que eu atendia, a minha última academia que eu trabalhei foi a Companhia Atlética, eu não podia dizer não. Sim. Você atende qualquer um. Hoje não. A característica dos meus alunos são alunos acima de 35, 40, a maioria 40 anos para cima. Uhum. Então, quando chega uma menina nova, eu falo, cara, qual é o teu objetivo aqui? Por que tu estás aqui? Quando tem menina nova, é porque é filho de aluno. Entendi. Mas dificilmente é uma aluna aleatória. Porque eu pergunto, o que tu estás fazendo aqui? É só para ter um bumbum grande? É só para isso? Não vou conseguir te ajudar porque eu não gosto de trabalhar, não gosto de focar nisso. Sim. Da mesma forma, o garotão. O garotão vai treinar lá comigo. Meu irmão, o que tu tá fazendo aqui? É para paquerar? Porque aqui, meu irmão, só tem mulher casada. Não tem. Tem que procurar outro lugar. Tá no lugar errado, né? Tá no lugar errado. Então, eu consigo direcionar e consigo trazer as pessoas que realmente se adequam àquilo que eu faço. Uhum. E, por exemplo, a questão de estética. A estética, Michel, eu quero ficar grandão. Porque o que acontece? Hoje, ser grande não significa ser forte. Sim. E quando a gente para pensar, qual é a característica, qual é o conceito de atleta? Atleta é o cara que consegue acelerar, desacelerar, é o cara que é potente, é o cara que é forte, forte mesmo, de realmente conseguir, pelo menos, por exemplo, se eu for calcular quanto que o Jefferson hoje consegue carregar no supino, será que o Jefferson consegue carregar o peso dele mais 30% do peso numa barra fixa? Porra, isso daí é sinal que o Jefferson tá forte. Sim. Caraca, agora, porra, só colocar um bíceps, só colocar um tríceps, eu ainda estou tendo coragem, ainda estou criando coragem para fazer isso, mas esse cara que eu estava nessa semana, ele é um cara extremamente respeitado, treinou marreta para a última luta com o John Jones, foi fisiologista do Flamengo, treina inúmeros atletas e ele fala, fisiculturista não é atleta. Caraca. Aí eu te pergunto, Jefferson, o que tu acha disso? Ele fala, fisiculturista não é atleta. Por quê? Atleta é o cara que vai pro combate, pô. Atleta é o cara que vai correr, o cara que vai mudar, o cara que vai acelerar, o cara que vai entrar em confronto, seja em qualquer esporte. Uhum. O fisiculturista, a rotina que ele leva é uma rotina de atleta. De atleta. Mas o que ele faz é característica de um atleta? Não. Não, porque ele faz pensando em quê? Em mostrar a simetria dos músculos, volume, etc. Sim. Mas atleta... É a hora que dá o start e você tem que fazer alguma coisa, né? Tem o act, né? Isso, não tem. É você realmente subir num palco e mostrar. Sim. Acabou. Agora, quando a gente para avaliar a conduta, a forma, a disciplina, não, isso daí é inquestionável. Os caras são foda demais. Mas, no geral, não são atletas. Vamos lá. Ele fala até disso de piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1 não é atleta. Atleta é o carro. Então, assim, são coisas pra gente debater depois. Dá pra gente conversar um podcast só sobre o que é, o que não é atleta, porque né? todo mundo hoje quer ser atleta. Uhum. Mas se você é atleta mesmo, pô, você vive como atleta, você é o cara que vai... Entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa. A gente até falando sobre finalidade, tá? Sim. Eu vejo muito assim, pra gente do triatlon, a finalidade é uma prova específica. Quando você falou sobre uma prova, o meu professor Márcio Soares, ele falava muito isso. Eu falei, pô, professor, eu tô meio desestimulado e tal. O que é que o senhor acha? Ele falou assim, eu acho que você tem que se inscrever para uma prova. Porque quando você se inscreve para uma prova, das duas, uma, você vai treinar. Ou porque você lembrou que você pagou caro, você fala, pô, vou ter que fazer valer meu dinheiro, já começa aí, que já é a dor do bolso. A dor do bolso. Né? E a segunda é porque você vai falar assim, cara, eu tenho um porquê. Então, todo dia de manhã eu acordei, abri o olho e falei, cara, eu tenho uma prova para fazer. E aí você vai... Ninguém acorda todo dia de manhã, bom dia sol, bom dia lua, estou animadíssimo, 4 horas da manhã, pô, cara, eu tô animado para treinar. Não existe, tá? Então, o CrossFit, existe esses endpoints? Quais são os endpoints que se você usa?
Já que você falou que o CrossFit não é para estética. Não, o que acontece? Tudo pode ser voltado para a estética. Aham. E só lembrando, né, hoje eu falo em metodologia Michel Oliveira porque o método, ele conceituado em formas de conceito, ele é o padrão, só que a escolha daquilo que eu venho utilizando no meu dia a dia, ele acaba tendo uma diferenciação muito grande. Dentro desse bolo todo, como é que eu faço para colocar os alunos focados numa meta? É trazer, por exemplo, projetos. Aham. Porque, por exemplo, dentro do mundo do triatlo, o mundo do triatlo não dá para brincar. Porque para você fazer um investimento numa bike, é caro. Para você fazer um investimento de corrida num acessório de corrida, é caro. Para você... E caro sempre vai ser relativo, porque Sim. depois que se transforma numa paixão, é um investimento que só você sabe a Sim. felicidade que é de ter uma bike Um prazer top, irado entendeu? e É um tal. prazer top. Então, nessa hora, eu preciso pensar em projetos, pequenos projetos. A maioria dos seres humanos funcionam assim, de 30 em 30 dias, 60 em 60 dias, para trazer novos starts. Sim. Agora, se eu pudesse colocar todos os meus alunos numa prova, para que sejam avaliados, seria maravilhoso. Aham. Então, são formas que eu busco pensar em trazer. Cara, como é que eu vou motivar? Mas aí também eu tenho que trazer o ponto da autorresponsabilidade, que não é tarefa minha só pensar na motivação do cara. Sim. Ele precisa ser autorresponsável naquilo que é prioridade para ele. Então, são duas coisas que me deixam muito das vezes incomodados. Porque eu quero motivar o cara. Mas eu lembro também que não é minha responsabilidade toda. Aham. O cara tem que ser autorresponsável. Eu só preciso trazer as ferramentas necessárias para estimulá-lo. E eu lembro muito bem da lei de Pareto, 20-80. 20% Sim. é o que você faz, é o que você tenta motivar, é o que você fala que ele tem que fazer. E ali, saiu do CT, meu amigo, 80% é ele. O que ele vai Sim. comer, se ele vai dormir bem, se ele vai trabalhar com escolha. ansiedade, a escolha... A escolha total é dele. E como eu sempre falo, não está certo, não existe certo, não existe errado. Quer se acabar bebendo no final de semana? Se acabe, filho. Aqui com as consequências na segunda-feira e tá tudo certo. Ô, Michel, outra coisa que eu acho que super interessante é que é o seguinte, quando você muda para um ambiente realmente de exercício físico, primeiro que você acaba mudando os seus amigos, porque aquela felicidade que era beber sexta e sábado à noite, principalmente para mim, Muda. sábado de manhã é o longão da bike, a gente vai passar 2 horas pedalando, e domingo eu vou nadar no Rio Negro e vou correr. Então assim, cara, nem me chama pra beber, ou se eu for sair vou fazer alguma coisa, eu sou aquele cara que dá 10 Tem que horas ser da muito noite, rápido. abriu a boca, pô, galera, valeu, beleza. E eu vejo muito isso, que você se distancia às vezes das amizades. No geral é para tudo, né, Jefferson? Acho que da feita que tu decidiste ser médico, você acabou se distanciando muito das pessoas, a formação até se tornar um médico, Aham. especialista na área que tu és. Então, tudo isso tu acabas abdicando de muita gente ao teu redor. Então, quantos colegas teus aí fizeram ensino médio contigo e hoje, tipo, só fala de oi e nem de hoje. Então, nessa hora, eu estava me questionando, agora voltando para Manaus, eu falei, cara, o ambiente faz a diferença, certo? Sim. Mas e quando o ambiente não coopera dentro de casa? Como é que eu vou fugir desse ambiente? Cara, nessa hora, eu falo para as pessoas, meu irmão, você tem que meter o louco. Porque não adianta tu conversar com esposa. Por exemplo, tá aqui tu tá buscando, porra, Michel, tu precisas melhorar, cara. Tu tá doente, mas o exercício físico vai te ajudar. Mas eu tenho um exemplo, uma esposa, tá, moçada? Eu tenho uma esposa que, cara, todo dia faz bolo, todo dia faz isso, todo dia faz aquilo. Se eu não meter o louco e falar, a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida. Não vai. Porque tu vai pegar, não, poxa, minha esposa fez com tanto carinho, não, vou comer. Não, minha esposa fez com tanto carinho, não, poxa, minha mãe fez com tanto carinho, poxa, minha tia fez com tanto carinho. Meu irmão, esse carinho todo vai te levar para onde? Olha, vai chegar uma coisa que eu acho maravilhosa, que eu lembrei o seguinte, olha, na Semana Santa, Sexta Santa, eu vou para casa da mamãe é baiana, eu sou baiano. Cara, a mamãe faz um vatapá, cara. Só que eu tô há uma semana da prova do Ironman. E eu falei pra minha mãe, eu não vou comer. Cara, a cara da decepção. É demais, né? Sabe? De ela virar de costas e meu pai fala assim, filho, você não acha que tá sendo ovo? Eu falei, pai, olha só, quando eu voltar, pode trazer cerveja, vinho, vatapá, acarajé e tudo. Cara, mas você pode entender exatamente isso que você falou. Se você na sua casa não tiver esse controle, acabou.
É porque, Você não vai já conseguir. pensou, o vatapá é ruim? Não, não é ruim. Você pode comer eventualmente. Mas pô, há uma semana de uma prova, sendo que você está todo arrumado na dieta, colocar algo diferente, cara, pode te trazer um transtorno muito grande para essa prova. Intestino, Total. tudo, cara. E assim, quando as pessoas que entendem um pouco de esporte sabem que na reta final você vai diminuir açúcar, você vai diminuir sal, você tem todo um porquê, tem uma dieta, um nutricionista esportivo que já passou a dieta, que está traçada, que você até o peso com que eu vou chegar, porque nos 2 dias antes da prova é o único dia que a gente está feliz, que a gente pode comer carboidrato a rodo, que é aquele momento que você está carregando o tanque para você poder usar lá utilizar na prova. na prova. Vamos lá, a gente já está terminando. Cara, o papo aqui, a gente tem que, eu acho que tem umas janelas que eu vou te trazer para a gente tem muita coisa. conversar sobre cada assunto. Todas as pessoas que vêm aqui, eu sempre pergunto sobre um livro e uma música. Um livro que você lê, que você acha que mudou sua vida, o mindset seu, assim, fala, cara, isso aqui foi... E você indica para todo mundo. Que não seja, lógico, o Emagrecimento Consciente, que eu já vou ler. Agora eu vou viajar e já levo ele para ler. Qual o livro que você lembra, assim, que marcou a sua vida? Essencialismo. Esse é o meu livro-chave. Para qualquer pessoa, eu indico o Essencialismo. Porque ele te faz... Hoje nós estamos num mundo de tantas informações que fica difícil escolher um caminho só. Então, o essencialismo ele acaba te trazendo para o foco e aí te faz perceber, cara, aonde que realmente eu vou dar certo? Porque, por exemplo, eu sou bom como profissional de educação física, eu sou bom como isso, eu sou bom como aquilo, e aí eu quero abraçar o mundo, como da mesma forma. Eu falo para os alunos, cara, você quer escutar o fulano, quer escutar o ciclano, quer escutar Beltrano, e acaba não focando naquilo que é necessário para o teu desenvolvimento. Escuta uma pessoa. Escutou? Faz aquilo que está previsto. E faz, e foca, pronto, acabou. Então, o essencialismo ele traz ferramentas que são muito rapidamente utilizadas. Você utiliza praticamente de imediato. Isso faz uma grande diferença. Então, para a tua audiência aí, essencialismo. Anota. Não, eu vou comprar. Eu ainda Já não leste esse li. livro? Não, Cara, não li. sensacional. Não li. E toda vez que eu estou assistindo algum podcast, alguma coisa que vem, eu tô lá parado, cara, que eu tô olhando para ele porque é grande, é o Antifrágil. O Antifrágil. Todo mundo falou do Antifrágil, eu parei lá e eu fiquei, cara, eu tenho que ler. Só que assim, eu tô com uma fome de... Comprei uns 10 livros, já li uns 4 ou 5 e eu tô vindo pelos menores, porque assim, psicologicamente você matou 5, você fala, cara, eu tô bem. Sim. E aí eu tô performando. Aí eu falei, cara, mas o Antifrágil ele tá lá, mas eu juro que eu acho que daqui a uns 2 meses eu pego ele e vou levar. Música. Cara, música... Cara, hoje eu tô com eu tô passando uma transição, né? Eu gosto de todo e qualquer ritmo, mas hoje eu tenho focado muito mais em músicas que me ajudam a construir mais o lado espiritual. Então, por exemplo, quando eu não estou trabalhando, músicas relacionadas a louvores, então é algo que me ajuda a quietar mais o meu coração, quietar mais o meu corpo, minha cabeça. Isso me faz agir de uma forma mais precisa. Então, a gente sai de o meu nível de atividade é tão intenso que eu saio muito acelerado para tudo. Então, eu preciso trazer... Então, por exemplo, Cadê? Você é católico, Jefferson? Não. Não tem? Espiritualizado, né? Não. Na realidade, eu sou espírita. A família toda é espírita. Mas é um cara que gosta de estudar. Olha só, eu fui da católica quando eu era adolescente e da juventude católica. E lá em casa sempre foi o seguinte, o caminho são vários. São vários. O ponto que é Deus, a gente tem várias formas de chegar a Tem uma ele. música que eu posso deixar pro pessoal, Ninguém Explica Deus. Essa, especificamente, eu já ouvi. De várias pessoas que são cristãs e já me fizeram ouvir. E foram pontos de gatilhos para várias pessoas. A primeira pessoa que me mostrou chorou copiosamente porque disse que essa música mudou a vida dele. Ele estava numa UTI e agora, por causa de Covid, ele falou assim, doutor, eu ouvi isso aqui e foi esse daqui... Passa toda a história de uma vida. É porque, no final das contas, né, o que mais a gente precisa é estreitar o caminho, seja de que forma for. Então, hoje, eu sei que qualquer religião ela é falha, porque existem seres humanos ali por trás. Lógico. Mas quando eu busco a minha relação com o cara lá de cima,
Perfeito. Então, é algo que eu venho buscando cada vez mais. Sempre estive ligado, mas é algo para vivenciar mais. Vivenciar cada princípio passado, ensinado, que isso também faz uma diferença na vida danada, né? Caramba. Michel, vamos lá. Para terminar, eu queria que você olhasse para a câmera, passasse quais são as redes sociais onde as pessoas te encontram e é onde você trabalha. Perfeito. Olha lá, você me encontra qualquer rede social, CT Michel Oliveira. Então, seja no YouTube, Facebook, Instagram. Hoje eu trabalho no Centro de Treinamento Michel Oliveira, fica no Parque 10. Basta colocar no Waze, no Google, você tem acesso lá ao mapa e vai ser uma honra poder te ajudar. Lembrando, mais do que nunca, hoje o exercício físico ele é uma tremenda ferramenta para te ajudar naquilo que for mais de prioridade para você. Se for para estudar, para trabalhar, melhorar a relação com a tua família, com teus filhos, até mesmo agachar para você poder amarrar o seu cadarço. Faz quanto tempo que está aprendendo a respiração, né? Então, o exercício físico salva vidas e, querendo ou não, te leva de um ponto inicial para um ponto muito maior e muito mais bacana. Meu amigo, obrigado por tudo. Valeu demais, meu parceiro. Cara. E você vai voltar aqui depois, por favor. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Estamos em casa. Valeu, pessoal. Até mais. Se você gostou, bota ali, se inscreva, vai lá no sininho, compartilha pros seus amigos. Compartilha. A galera que gosta de CrossFit, manda pra você saber que existe sim uma responsabilidade, uma consciência de quem faz qualquer esporte e o CrossFit não é diferente deles. Total. Vamos que vamos. Valeu.